Muito boa noite, estamos iniciando mais uma edição do Roda de Entrevista, o atrativo de toda terça-feira, 10 da noite, aqui na TV Brasil Central. O nosso convidado de hoje é Marcelo Camorim. Ele é consultor empresarial, inclusive com experiência internacional. Ele é um estrategista, trabalha com foco em resultados e, dentre tantos outros assuntos importantes para o talento do nosso entrevistado, nós temos não apenas a experiência dele na consultoria empresarial, mas o momento econômico de Goiás e como isso reflete na administração de uma empresa, incluindo a empresa familiar, que está aí diante de graves desafios no mundo de alta competitividade e muita complexidade. Comigo para essa entrevista um especialista também, que é o Cássius Pimenta. Ele é professor universitário e consultor empresarial. Do lado dele, a Núbia Simão, nossa colega aqui da TBC, mas ela é também mestre em comunicação e coordenadora de jornalismo da Faculdade Araguaia. Do outro lado, eu tenho o Dias Mendes, companheiro de tantas outras jornadas. Ele está hoje na Rádio Aliança Notícias. E fechando a nossa roda de hoje, Laura de Paula, da revista Safra. Marcelo Camorim, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Roda de Entrevista. Tenha uma boa noite e tenhamos um ótimo programa que eu vou começar já com uma provocação. Por favor. Eu acho que no mundo de alta competitividade, muita concorrência, nós temos o desafio da empresa familiar, que é um foco no qual você trabalha com muita competência também. Qual que é o grande desafio da empresa familiar hoje e por que ela está ou não está balançando nesse mercado tão competitivo? Primeiramente, boa noite a todos os convidados. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O mundo hoje, ele é muito mais competitivo do que existia há anos atrás. E com o passar e é um processo mais ou menos novo, né, Marcelo? Claro, extremamente novo. Nós vamos conversar desde 2007, vamos dizer assim, o fisco ele vem cada vez mais aprimorando seus mecanismos de controle. E isso, automaticamente, as empresas elas estão se reestruturando, se reformulando para uma nova realidade de mercado. Então, por exemplo, até antes de 2007, 2006, se não me falha a memória, você não tinha todas as suas obrigações que eram feitas eletrônicas. Sim. Hoje você tem SPED contábil, SPED fiscal, nota fiscal eletrônica. Em São Paulo, Brasília, já tem o famoso CPF na nota, que na minha ótica deve chegar rapidamente a Goiás, que eu acho que é um instrumento fantástico de fiscalização. E isso, o que acontece? Você diminui a tua informalidade. Ela é muito pequena hoje. Reduzida, né? Claro, e isso o que traz para a empresa no dia a dia dela? Ela vai ter que se adequar às boas práticas de mercado num mercado competitivo. Então, se ela tinha um número de informalidade, hoje ela não tem e ela começa a competir com grandes conglomerados. E aí a competição, ela vai na gestão, ela vai na eficiência de talentos, na retenção de talentos, bom produto, bom posicionamento de mercado, boas práticas de governança, que anteriormente ela não tinha, ela não precisava disso. Então isso muda muito a estrutura de qualquer empresa. E não podemos esquecer que está avançando muito também a consciência do consumidor. Claro. Que passou a ser mais exigente. Claro. Nós temos agora aí até essa novidade que é a definição dentro da nota fiscal. Sim. De cada imposto pago, cada imposto pago, né? Isso aí também é um desafio também para a empresa se soerguer e se sustentar no mercado, Marcelo? Bastante, não há dúvida disso. Então, hoje o consumidor ele está muito mais atento, né? Hoje a informação ela é muito rápida e muito transparente. Então, o consumidor ele está hoje atentamente no que ele paga de impostos, na qualidade do seu produto, principalmente, vou dizer, o queixo que tem mais CPF na nota, ele pede a nota fiscal hoje. Porque este benefício da nota fiscal faz com que ele tenha créditos de impostos, de PVA e etc. Então, essa ferramenta de controle, o consumidor está muito mais exigente em todos os aspectos. Isso muda também a empresa. Não existe mais aquele modelo onde você trabalha só daquele jeito e você vem ao longo dos anos trabalhando desta mesma forma. Dias Lemos. Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Dias? Boa noite. Joia. É claro que as empresas familiares, elas querem se adaptar, precisam se adaptar. Mas por ser uma empresa familiar, não existe uma dificuldade
não de permanecer na informalidade, mas de se adaptar a esse processo, até mesmo por conta dessa questão, dessa estrutura familiar, porque o patriarca ou a matriarca é quem manda e o processo é ditado por ela, e não existe essa coisa paradoxal de ter que se adaptar a uma nova forma de mercado, a uma nova forma de estrutura fiscal e, ao mesmo tempo, trazer essa estrutura familiar. Isso não fica dicotomizado, não fica uma distância, isso não pode levar as empresas familiares à bancarrota? Olha, Dias, eu vou te dizer com bastante tranquilidade e segurança no que é o meu dia a dia. Não há opção. Não há opção. A partir do momento que o mercado se reajusta, se redefine, o mercado se alinha e você não se adaptar a este novo alinhamento deste mercado de competição, de talentos, de retenção dos seus talentos, de foco em resultado, de meritocracia, de governança, e vamos falar mais umas 20, você está fora desse mercado. Não existe. Mas se um dono de um grupo familiar, ele tem essa resistência, ele vai ter inclusive resistência, é uma curiosidade que eu tenho, quando começa essa questão de consultoria, qual é como o mercado começa a entender da necessidade da consultoria, onde surge isso, como começa, e talvez um dono de uma empresa familiar vai ter muita resistência em ouvir você ao falar isso para ele. Né? Existe uma resistência ainda dos grupos familiares com a consultoria que vai lá mostrar para ele que ele precisa mudar? Olha, aqui em Goiás, em Goiás, especificamente, existe sim. Eu, particularmente, nunca vivi uma experiência desta forma. Porque toda vez que o empresário, ele me contrata a minha empresa, ele já tem a concepção que ele precisa. Ele não entra em contato com a minha empresa se ele tem dúvida de alguma coisa. Então, normalmente, existem 3 pontos quando ele me procura. Ou ele tem que se profissionalizar, porque ele sabe que a empresa dele não vai mais durar mais 90 anos. Então, ele precisa profissionalizar. Então, ele me procura por isto. Segundo passo, quando ele está em crise. Então, ele esperou chegar na crise, aí ele precisa de uma ajuda muito forte, então ele me procura também. E o terceiro passo é quando ele está estagnado. Então, ele não consegue crescer, ele não consegue aumentar suas vendas, ele não consegue sozinho se reinventar. Então, a partir desse momento, ele também me contrata. Então, quando ele já tem essa concepção, eu já não tenho problemas de resistência. O único problema que normalmente a consultoria tem é você fazer com que esse empresário aprenda um novo modelo. Porque a vida inteira dele ele teve sucesso nisso. A empresa dele tem 40 anos naquele modelo, que também nasceu num Brasil que não existe mais. Então, para você ajudá-lo a reinventar o seu negócio, precisa ter bastante poder de persuasão. Isso acontece constantemente e é extremamente normal, independente do tamanho da empresa. Seja uma empresa de 40 milhões por ano até uma empresa de bilhão. Você quebrar esse novo modelo tem bastante conversa e bastante sensibilidade por parte do empresário. Marcelo, mas nas suas consultorias, o que você observa que mais atrapalha a empresa? É por conta de uma gestão familiar que às vezes não quer demitir um funcionário que não desempenha bem suas funções, ou seja, é por negar a meritocracia, ou é por exatamente não ousar? Por exemplo, hoje nós temos possibilidade de fazer negócios internacionais, né? As pessoas que estão comprando produtos na China e revendendo no Brasil estão bem felizes com os resultados. Mas o que mais atrapalha as empresas? Tem uma frase que eu não sei quem inventou, mas ela é muito, muito forte. O sucesso de ontem não vai garantir o teu sucesso do futuro. Esse é o maior problema de toda a companhia. Então você vai para uma companhia onde ela teve um sucesso enorme. Ela está 40, 30, 20 anos. Manter uma empresa 20 anos em pé é um desafio muito grande. Então, a partir deste momento, o grande problema de toda organização é dizer o seguinte: deu certo até agora, então eu não vou mudar, eu não vou me reinventar. Quando a empresa pensa assim, você pode ter certeza que ela vai ter um problema. Porque o mercado hoje é muito dinâmico. O mercado não é o Brasil fechado, não é o Brasil de 1940, não é o Brasil, até eu converso com os outros em outras palestras, não é o Brasil do Fusca, da Brasília e da Kombi.
Acabou esse Brasil, não existe mais. Hoje é um Brasil que você tem uma competição muito maior. Especificamente em Goiás aqui, existe uma competição muito maior hoje do que existia em 2008. Você tem grupos familiares extremamente tradicionais que foram vendidos por grandes empresas. Você tem Neoquímica, você tem Mabel, você tem a Panarello, a Teuto, que são empresas belíssimas, que precisavam se reinventar e foram com novos sócios. Então, a partir do momento que a empresa resiste a este tipo de mudança, esse é o maior problema. Marcelo, você tocou um ponto interessante, né? Que quando o empresário te procura, ele normalmente está com uma deficiência. Sim. Então, ele está pedindo, não vamos utilizar a palavra socorro, mas ele está pedindo ajuda, né? E um dos itens que você citou da procura dele seria justamente a estagnação, certo? Como que funciona, qual que é o choque, né? Eu acredito que nesse momento o próprio empresário recebe um choque de gestão. Sim. Porque quando o empresário procura uma empresa de consultoria, procura a sua empresa no sentido de que, olha, eu estou estagnado e eu estou precisando crescer, ele está vendo só a nata do leite. Sim. Ele está vendo só a ausência de crescimento de vendas, né? Ele não está olhando o que está embaixo da nata, que são custos altíssimos, que a manutenção de pessoas em cargos que não deveriam estar, muitas vezes, por serem integrantes da família, né? A ausência de controles e de política de controles relacionados com o próprio conhecimento do seu mercado e do seu concorrente. Então, ele acaba tomando um choque. Sim. Ou seja, o consultor é chamado na intenção, o empresário chama na intenção de, olha, o que eu preciso fazer para aumentar vender, né? Claro. Para aumentar minhas vendas, né? E nesse momento, por ser uma empresa familiar, ele recebe um choque no sentido de, olha, o seu problema não são as vendas, está tudo errado, ou quase tudo, Claro. vamos dizer tudo porque ele cresce, né? Está quase tudo errado. Isso não geraria uma resistência ou uma desconfiança no sentido de, como você bem falou, poxa, eu tenho 40 anos, eu só estou precisando crescer, por que está errado eu manter meu filho num cargo de vice-presidente, meu filho vem uma vez por semana aqui, ou meu genro, ou minha nora, por que eu preciso mudar essa base? A pergunta seria no sentido de como que o empresário pode enxergar que essa estagnação dele não está envolvida com o produto dele é bom, o serviço dele é bom, não está envolvida com a política de marketing, ele tem uma boa política de marketing, está vinculada com a sua gestão, ou seja, o problema é interno e não um problema externo. Ele não enxerga, ele não consegue enxergar, ele não tem essa visão porque a vida inteira ele cresceu só aumentando vendas e no modelo dele. Ele não consegue entender que o Brasil mudou. Ele leu no jornal, mas ele não consegue trazer isso para a empresa dele. Então, por exemplo, ele não consegue entender que ele precisa ter uma controladoria. Não entende isso. Na verdade, nem sabe o que é uma controladoria. Ele não sabe o que é. Ele não entende que ele precisa ter meritocracia. Ele não entende que ele precisa ter governança. Ele não entende que ele precisa focar na empresa dele em resultado. Ele não consegue entender isso. Porque a vida inteira ele nunca fez isso. Na verdade, então, seria, e aí novamente é um choque, é mudar então o entendimento A de mentalidade. que o seu problema não é, muitas vezes, não é nem um aumento de vendas, Sem e sim dúvida. a melhora da sua lucratividade, da sua rentabilidade, dúvida. às vezes no próprio faturamento que você tem hoje. Claro, né? E claro. assim por diante. E um grande ponto que eu vejo nas empresas é o seguinte: ela tem um grave problema de posicionamento de mercado, que isso afeta todo o modelo de gestão. Então, por exemplo, às vezes acontece uma empresa que ela veio crescendo a patamares de 20% ao ano, que é um número bastante expressivo. Então, ela começou crescendo no modelo de negócio. A experiência diz que quando você chega de 50 a 100 milhões por ano, você já começa a entrar numa curva de estagnação. Ou você continua nos 50 ou 100 milhões, ou você pula dos 100 milhões para 150. Para você mudar o modelo de 100 a 150, você precisa mudar o teu posicionamento de mercado. Marcelo, nós vamos agora para o nosso primeiro bloco comercial. A gente volta já e você fica à vontade. Se você quiser dar continuidade a esse debate que você estava tendo aqui com o Cássio também, porque a Laura já está ali com a pergunta dela também. Okay. A gente está de volta daqui a um segundinho com o Marcelo Camorim, que é consultor empresarial, roda de entrevista. Obrigado.
Eu gastei quanto dele? Porque ficou difícil de cortar ele. Esse aqui deu 14? Não, então o próximo a gente reduz um pouquinho. A gente reduz um pouquinho no segundo e no terceiro. Que aí você dosa no meio do programa, você dosa. Tá? Aí quando for 10, você já me chama que eu já vou preparando o corte. No segundo e no terceiro, ok? Tá bom. Raquel. Estamos de volta com roda de entrevista que está conversando com o consultor empresarial Marcelo Camorim. Eu chamo a Laura de Paula, a menos que o Marcelo queira ainda complementar as respostas que ele dava ao Cassius quando eu chamei esse segundo bloco. Fica à vontade. Claro. Marcelo. Então, Cássio, finalizando o que nós estamos conversando, então o posicionamento de mercado ele é muito importante dentro de uma companhia. E para que este posicionamento de mercado mude, o modelo de gestão precisa mudar. Não adianta você tentar crescer a sua companhia num modelo que você cresceu lá atrás. Porque o mundo ele é muito dinâmico. Ou seja, a mutação é primeiro interna. Sem dúvida, sem dúvida. E a cada momento a companhia ela vive fases de vida. No momento de 0 até 50 milhões por ano é um momento de vida dela. De 50 a 100 é outro, de 100 a 150 é outro. E isso para o empresário, para ele entender isso, que ele precisa mudar, não é algo muito simples para ele não. E o mercado se ajusta com relação a isso. Então, ou ele muda de uma forma porque ele quer, ou então o mercado vai fazer ele mudar com certeza. Não há dúvida disso. Marcelo, você estava falando em estagnação das empresas. É comum que elas atinjam essa estagnação após a fase de crescimento. Sim. Por que isso é comum assim, no cenário? Tá. Porque quando você nasce, vamos imaginar o seguinte, você tem uma empresa e você tem um determinado produto num mercado qualquer. Então, quando você entra naquele mercado, como você é uma novidade, a tua chance de crescimento e a tua chance de fazer aquele produto uma forma muito mais atrativa ao consumidor é muito mais rápido. Então você 20 milhões, você começou a vender, não sei, materiais de construção numa loja. Então você começou a crescer, uma empresa começou do zero, você montou uma loja, abriu 2 lojas, 3 lojas, 4 lojas, 5 lojas. Chega num determinado momento que você começa a aparecer para o mercado. É como se o mercado deixasse você crescer. Teu concorrente é muito maior. Então você ainda não incomoda o seu concorrente. Ok? A partir daquele momento, quando você começa a incomodar o teu concorrente, ele acorda. Daí ele fala para você o seguinte, não, agora não, chega. Acho que você cresceu demais, agora você vai brigar comigo. E é neste momento que você começa a ter uma competição maior. E aí o teu modelo, se você não se adaptar àquela nova competição, você não começa. E quais são os riscos, Marcelo, da transição de uma empresa, um grupo empresarial, para um grande conglomerado? Olha, não são poucos não, são bastantes. É uma coisa que tem que ser muito estudada. Bastante. Não é fácil essa mudança. E uma empresa, que eu acho que é o grande desafio de qualquer empresa no mundo inteiro, que eu acho que é o que se fala mais, não só em Goiás, no Brasil inteiro, é mão de obra. O grande desafio para você poder crescer uma companhia é a sua retenção de talentos. Se você não conseguir reter os seus talentos, a tua vida fica muito mais difícil. E, curiosamente, essa semana saiu uma pesquisa que mostra até uma posição bastante interessante do comércio em Goiás, porém, uma defasagem enorme na massa salarial do que paga esse pessoal. Sim. Então, a empresa está se debatendo com esse desafio. Está crescendo, está estável no mercado, está avançando, porém, há insatisfação nos seus gestores. Claro, bastante. E um desafio grande, aproveitando a resposta, um grande desafio das empresas, que não é muito comum no estado de Goiás, até onde eu conheço um pouco das empresas, é o investimento no seu talento. Sim. Então hoje, você, por exemplo, algo que é muito novo no estado de Goiás, eu particularmente não conheço muitas empresas que praticam isso, que é um programa que já existe no mundo inteiro, talvez agora as novas empresas que estão entrando vão trazer isso, que é o programa de trainee. Dificilmente você vai encontrar uma empresa de 100 milhões. Não está na milhões, nossa tradição, né? Não é a tradição. E isso é a grande retenção de talentos que existe.
Eu, por exemplo, a minha carreira começou num programa de trainee. E ali naquela empresa eu fiz carreira. Então, você não consegue hoje enxergar, não vamos falar de uma empresa de 500 milhões, vamos dizer no Estado, vamos falar de uma empresa de 100 milhões. Dificilmente você vai encontrar uma empresa de 100 milhões que tem um departamento de recursos humanos. Ela pode ter um departamento pessoal. Você diria que nós ainda temos uma gestão mais ou menos amadora? Bastante, bastante. Mas isso está mudando. Ele está mudando. Está mudando porque o mercado está mudando. Né? O profissional, hoje nós temos inúmeras faculdades no estado de Goiás. Então, hoje, para você buscar um cargo gerencial, eu estou sempre nas empresas, estou sempre contratando ou recolocando alguém. Hoje, um cargo gerencial, você não conversa sem nível superior. Não há conversa. Antes, eu vou dizer em 2008, que é onde eu cheguei aqui, era muito comum você ver cargos gerenciais com segundo grau completo. Hoje, esse mundo não existe mais. Marcelo, As próprias empresas exigem isso. nós vivemos a era da comunicação. Sem dúvida. As informações e a maneira como elas transitam fazem as pessoas mudar posições, Sim. né? Como que você, numa escala de 0 a 10, qual seria o valor da comunicação, seja ela interna, para valorização de talentos, né, para valorização de funcionário, ou seja ela externa ou redes sociais, né? Qual seria o valor dessa comunicação hoje para uma empresa? De 0 a 10? De 0 a 10. 10, sem sombra de dúvida. Por quê? Hoje, comunicação, o grande problema das empresas é você, por exemplo, você tem uma determinada estratégia. Esta estratégia, ela tem que ser comunicada até a ponta. E dificilmente é o grande desafio do gestor. É ele comunicar que aquela estratégia, claro que respeitando os seus limites, que aquele modelo, aquele plano de negócios tem que ser executado em todas as esferas da companhia. Normalmente, como você enxerga? Você tem lá o seu conselho de administração, ou você tem a sua diretoria e sua presidência, e você traça as estratégias mais robustas ali dentro, de plano de 5 anos, como tem que ser feito, se a empresa vai crescer para a direita ou para a esquerda. Só que esta cabeça, vamos chamar como um corpo humano, esta cabeça não funciona se ela não tiver braços, pernas, dedos, rim, que é a parte de operação. Ela não funciona. E o grande desafio é você passar isso para a tua estrutura, para a tua operação. De forma positiva. Sem dúvida. E isso, por incrível que pareça, é um desafio gigante. Quanto maior a tua empresa, mais difícil é a tua comunicação na ponta. Imagina uma empresa que tem 1.500 funcionários. Marcelo. Para você tentar divulgar isso. É muito complicado. Não é um desafio fácil, mas a importância é 10. Se a informação do cérebro não chega aos pés, o corpo não anda, né? Não tenha dúvida, não tenha não dúvida. Marcelo, é o seguinte, só você disse que está aqui desde 88. Sim, desde 2008. Desculpa, desde 2008. Eu preciso tanto que a informação é importante, né? É a informação certa. Verdade. Marcelo, é o seguinte, você falou que algumas empresas, Sim. grandes grupos goianos, dentre elas a Mabel, a Neoquímica, foram vendidas para grupos externos. Panarello. Então, assim, de alguma forma, a Mabel era um símbolo goiano. Sem dúvida. Como é que você lida com isso? Porque, assim, eu, quando criança, tinha o maior orgulho, viu, Reinaldo? Não sei se você lembra disso, de uma propaganda que falava assim, olha, mamãe disse que nos amássemos e não que nos amassemos. Claro. Né? Que era uma propaganda da Mabel e que me impressionava muito porque ela era nacional. Claro. Então, até que ponto dessa questão da saudosista, de pensar que a empresa é nossa e agora está com um grupo externo, sofre uma resistência no mercado, sofre uma resistência com o seu público, com o seu consumidor, porque aqui nós goianos, nós gostamos daquilo que é nosso. Sem dúvida. Né? Gostamos de conhecer o dono da empresa, gostamos de ter esse relacionamento pessoal, de ser bem atendido numa loja, né? Nem que às vezes seja mais caro, mas por ser mais caro, a gente gosta dessa coisa intimista. Até que ponto você trabalha essa questão empresa, público, empresa que era num grupo familiar nosso, que agora não é mais, por exemplo, como a Mabel? Claro. Olha, a Mabel, o que eu conheço dela, é uma grande empresa, construída pela família lá do Sandro, e uma empresa assim com uma cabeça muito boa. Ela deixou de ser uma empresa de gestão familiar há muito tempo.
que eu escuto pelo mercado, enfim, o que eu conheço também um pouco a família. Então ela já era profissionalizada há muito tempo, com grande meritocracia, com grande foco em resultados, gestão de talentos e etc. Obviamente é uma empresa bastante tradicional, que até carrega o nome da família, e isso é muito pertinente à região. Mas eu acredito que ela chegou naquele momento que ou ela crescia ou ela tinha que ser incorporada. E aí chegou o momento de um grupo muito maior, que é a PepsiCo. Mas é um momento crítico, né? Momento crítico, claro, crítico. Então, até crítico para a própria PepsiCo, né? Porque a PepsiCo precisava crescer naquela época. Estados Unidos, no momento do subprime, que não crescia, que não ia. A Europa também com o seu momento de crise. O dinheiro tem que circular no mundo. Para onde tem que ir? Tem que ir para bons negócios. E o bom negócio, para eles, na visão deles, era a Mabel. E foi quando eles foram adquiridos, foram comprados, obviamente, né, pela PepsiCo, e agora é um grupo muito forte, muito sólido. Com certeza as boas práticas que a Mabel adotou, a PepsiCo com certeza manteve. Mas o ponto da regionalidade, eu diria para você que não há retorno. Não tem como. Não tem como você manter a um determinado tamanho de empresa a regionalidade. Ô, não Marcelo, tem como. nós Você temos passa daquele faturamento, não tem como você fugir disso. na vida econômica recente do país, nós temos alguns exemplos de fusões que não deram Sem muito dúvida. certo. Eu vou examinar um caso concreto. Quando houve a fusão do Grupo Pão de Açúcar com a família Klabin, Sem dúvida. o caso Bahia. As relações hoje são absolutamente turbulentas. Isso aí é uma ameaça para os dois grupos? Você acredita em termos de colocação nos nichos do mercado? Olha, eu não acredito. Não? Eu não acredito que seja uma ameaça para os dois grupos, porque são dois grupos bastante sólidos. Essa briga é para ver quem ganha mais. Eu acho que na minha concepção pode ser uma questão de comando, uma questão de eu mando mais, eu mando outro e por aí vai. Mas não acredito que isso possa abalar a estrutura das companhias. São empresas extremamente sólidas. Foi uma fusão que deu certo. Deu certo e uma fusão que, na minha concepção, irreversível. Por quê? Porque os mercados estão se consolidando. Então você tem, falar do varejo especificamente, até que eu milito mais no varejo. Você tem a fusão de Ponto Frio, Casas Bahia e Pão de Açúcar e Extra, que virou a Via Varejo. Via Varejo. Aí você tem, paralelo a isso, o mercado se movimentou. E aí, aonde foi construído? Máquina de vendas. Aonde entrou Ricardo, aonde entrou Insinuante, aonde entrou Citilar, aonde entrou Salfer. Né? Então, eu participei um pouco da máquina de vendas, principalmente com a Ricardo Eletro. Então, é um grupo extremamente sólido de 9 bi. Então, o mercado, ele vai, assim a Luiza também se movimentou. Sim. Então, eu não acredito que o mercado faz as acomodações sem do dúvida, modo natural. O mercado se ajusta, o mercado se acomoda. E eu digo que esse movimento de fusões e aquisições, ele é irreversível. Ok, nós vamos agora para mais um bloco comercial. Obrigado. Tem que faturar também. Claro. Já já a gente volta aqui com o Marcelo Camorim, consultor empresarial, roda de entrevista. Obrigado. Cassius.